Olá, pessoal, uma boa noite, uma noite grandiosa e abençoada para cada um de nós. Para vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo. Para vocês que já vêm nessa trajetória, nesse caminhar aí junto comigo nesses vídeos, você também seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like, porque é essencialmente importante para nós fortalecermos a nossa corrente do bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara, eu sou farmacêutica clínica integrativa, eu sou terapeuta holística e sou psicoterapeuta, que nada mais é de profissionais da medicina alopática, que é a que a gente vivencia atualmente no SUS, nas redes particulares, mas são profissionais com um olhar um pouco mais aprofundado do que a saúde, um olhar um pouco mais sutil e mais detalhista em relação à saúde, doença, em relação ao ser humano, em relação às camadas e o caminho que as doenças fazem até se tornarem físicas. Então, os profissionais aí que vêm com essa característica de entender o ser humano como um ser holístico, ele traz esse viés de entender o ser humano numa constituição mais do que a constituição física, embasada em amparado aí essa visão, esse conhecimento, e não só conhecimento, práticas, né, que são há muitos e muitos séculos aprimoradas e aplicadas pela medicina tradicional chinesa, pela medicina indiana, né? E pela nossa aqui medicina ancestral, mas que acabou se perdendo, principalmente na nossa cultura, ao longo dos tempos. Pessoal, eu vou falar uma coisa com vocês. Hoje eu estava falando no vídeo anterior, justamente referente a como que algo é uma situação em que entramos em contatos e visualizamos, ativa várias e várias sensações internamente, né? Que são essas sensações que muitas das vezes nós aprendemos a sentir desde crianças. Por isso que quando a gente pensa na criança em si, nada mais é do que um ser informação, um ser que ele vem tal como uma página em branco, né? Que ele não tem ainda parâmetro de certo ou errado, ele não tem parâmetro realmente de legalidade moral e de integridade. Porque, por exemplo, uma criança, se você pedir para ela não colocar o dedo na tomada e repetir, ela vai fazer isso até levar um choque. Então, realmente, ela está experiencializando todas as sensações da vida pela primeira vez. E cabe os adultos, né, ou como pais ou como orientadores, justamente ter maior sensibilidade de entender essa criança e direcioná-la no quesito das emoções. Mas não é isso que acontece. Gente, pessoal, não é isso que acontece. Nós sabemos que nós lidamos numa sociedade doente porque lidamos com adultos doentes. Então, nós como os adultos doentes, nós não sabemos lidar com nossos próprios sentimentos e automaticamente não sabemos ser bons mentores. Nós não sabemos ser bons orientadores, né, dos nossos filhos, daquelas crianças às vezes que são deixadas sobre nossa proteção. Mas isso também não é culpa nossa, né? Não é culpa nossa. Na verdade, tem muitas questões e comportamentos e pensamentos que vem sendo aplicado a muitas e muitas gerações sem saber. Muitas das vezes nós só replicamos o que a nossa geração anterior falou, disse e se comportou. Eu também não sou mãe, tá? Mas eu sou a irmã mais velha de mais 3 irmãos, uma irmã e mais 3 irmãos. Então, geralmente eu costumo falar hoje em dia olhando com esse olhar mais crítico, né? Esse olhar com mais amplitude sobre os papéis dentro, os papéis dos sistemas familiares, porque eu já cheguei também a fazer pós-graduação em constelação familiar, porque para mim, entender o ser humano em toda a constituição é o que estabelece realmente esse viés de olhar para cada um individual e que se interliga com o coletivo, né? Então, quando eu penso da seguinte maneira, me digas com quem tu andas, que te direis quem é, porque geralmente nós somos, pensamos e agimos conforme o meio onde nós permanecemos mais tempo, né? Então, para estar
estarmos numa sociedade doente física, mental e espiritual, isso quer dizer que esse meio onde as crianças, onde nós mesmos muitas das vezes fomos criados, foi no meio doente, né? Quando eu pego então esse viés de entendimento de que nós aprendemos a enxergar o mundo através dos olhos e dos hábitos do meio em que nós vivemos, eu pego o viés também de, por exemplo, se numa determinada família, né, de uma determinada família, ela geralmente costuma, uma avó, né, que é uma matriarca aí, ela costuma, uma mãe, costuma guardar ou cortar o peixe, a cabeça, o rabo. Tem até uma historinha aí que eu escutei em algum lugar na internet, mas que eu corto a cabeça e o rabo do peixe no preparo e coloco dentro do forno, né? Geralmente, de tanto fazer isso, minha filha vai levar esse hábito. Muitas das vezes até sem saber o porquê ou até sem saber que faz. Ela simplesmente aprendeu dessa maneira. E aí você pode me falar, mas como aprendeu? Lembra que eu falei para vocês, né, no vídeo anterior até, que geralmente o que eu olho, gente, agora eu vou falar uma coisa que tem muita importância dentro do que nós estamos falando, né, de gatilhos, que também é segundo a PNL. Gatilhos é o que nós vemos ou escutamos, que nós associamos com algo que nos aconteceu e nos gera aquela sensação, aquele sentimento e por fim aquela reação. Por exemplo, eu estava falando lá com vocês referente a nós quanto triste, que ficamos tristes, depois a gente deixa de sair, ficamos isolados e isso acaba adentrando, né, o nosso corpo físico. Vamos lá. Quando eu pego essa criança que está olhando essa avó preparando, essa mãe preparando um peixe, ela não tem parâmetro, né, de como fazer aquilo. Porque quando nós vemos ao mundo, nós somos páginas em branco. Toda a nossa constituição de como vemos, escutamos e sentimos o mundo é constituídos até o sétimo ano, sétimo ano de idade, quando é constituído, então, também a nossa formação cardíaca, nossa região de energia cardíaca, que é como nós entendemos a forma de amar, né? De como damos e recebemos amor. Então, dentro dessa formação de que nós estamos aprendendo, nós aprendemos basicamente escutando e vemos. Mais vendo do que escutando, né? Por isso que quando às vezes nossos pais falam não faça isso, é mais fácil eles não fazerem, né? Como que eu, quanto adulto, por exemplo, obeso, ou que tem uma má alimentação, vou cobrar por exemplo, mas essa criança só come doce, mas eu estou dando doce para a criança. Como eu vou levar uma criança no nutricionista se eu, quanto pai, não assumo primeiro esse papel de exemplo e de autoridade que vai direcionar? Então, nós direcionamos com comportamento, porque a criança e até mesmo nós, quanto adulto, nós captamos basicamente informações através dos nossos olhos. Então eu falei, são captores de informações e nossos ouvidos também. Por isso que falam, né? Quantas vezes às vezes a gente escuta alguma música que faz a nossa mente ir lá para o tempo de criança. Eu lembro, gente, que quando minha família mora em São Paulo, mas muitas das vezes eu e meus irmãos ficavam na casa da minha avó e meu pai trabalhava de ônibus e ele voltava de madrugada, né? Com uma Brasília antiga que ele tinha, e aí nós, os irmãozinhos, ia lá espremido atrás e aí ia tocando uma música sertaneja. Quanto dessas músicas hoje em dia a gente escuta, a nossa mente volta lá naquela Brasília, voltando de São Paulo de madrugada. Então, nossos ouvidos são coletores de informações para nossa mente, né? Então, eu falo que então, às vezes, muitas das vezes a gente vai escutando música ou escutando algo que, mesmo sem saber, vai impactando a nossa mente de certa maneira. Nós ficamos olhando, por exemplo, por isso que tudo que você coloca foco cresce. Então, quantas e quantas vezes a gente não passa pela situação de ficar julgando o próximo, de ficar olhando tanto o defeito do próximo que chega uma hora que nós acabamos fazendo o mesmo, porque nosso olho começa a captar essa informação e trazer para o nosso comportamento.
Então, dentro desse parâmetro, é muito importante entender e tomar a responsabilidade que o que vemos e ouvimos nos impacta nossa mente, impacta nosso comportamento e também impacta nosso campo físico também.